voltamos a falar de um caso muito sério. Da tragédia que aconteceu em Ceilândia. 5 crianças foram atropeladas quando se preparavam para atravessar a rua, numa faixa de pedestre, inclusive. Elas estariam na calçada e foram atingidas aí por um carro de passeio. O motorista, o vagabundo, estava embriagado. Não tinha carteira de habilitação. Esse é o motorista, ó. Ó a situação do porquê. Ó a situação do bebo velho. Que por mim, meu irmão, tu pegava tudo, era tentativa de homicídio, ia ficar na cadeia mais de ano. Por mim nem saía. Gente, pra você ter ideia, 3 dessas crianças estão em estado muito grave. Camila Andrade está lá na porta do hospital de base. Já está aqui ao vivo com a gente. Vai atualizar pra gente sobre o estado de saúde dessas crianças. Conta tudo, Camila, com você mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Fred, para você, para quem está chegando agora no Balanço Geral. A gente está aqui em frente ao hospital de base, esperando, assim como a família dessas meninas, né, a atualização sobre o quadro de saúde delas. Foram 5 meninas atropeladas, 2 delas de 6 anos, uma de só 4 anos e outras 2 de 10 anos de idade. E 4 delas estão aqui no hospital de base. Isso porque, como você disse, 3 delas ficaram em estado grave, passaram por cirurgias e estão em unidades de terapia intensiva, 2 delas cirúrgicas e outra, então, infantil, uma UTI pediátrica. E a gente tem uma 4ª menina de 10 anos que estava lá no Hospital Regional de Ceilândia. Isso porque o quadro dela inicialmente era considerado estável, ela tinha ali escoriações pelo corpo, mas ela progrediu de uma forma negativa, segundo a equipe médica, passou a ter esquecimentos, não estava reconhecendo os familiares, os próprios pais, e por isso uma suspeita aí de que haveria uma hemorragia no cérebro. Ela também foi trazida de madrugada aqui para o hospital de base e está no espaço chamado Ala Vermelha. Ela possivelmente vai ser transferida para outro hospital, porque ela precisaria de um acompanhamento numa enfermaria pediátrica e não há, então, esse leito aqui no hospital de base. Mas todas essas meninas estão sendo acompanhadas de muito perto pelas equipes médicas, recebendo aí todo o atendimento necessário para evitar, né, que elas progridam para um quadro ainda mais grave e principalmente, né, Fred, para que elas não tenham sequelas depois desse acidente tão traumático, tão difícil de ver essas imagens que a gente comentou mais cedo, né? A gente sequer consegue transmiti-las aqui na televisão para vocês. Esse acidente ele aconteceu lá na P2, uma via que fica bem em frente à QNP5 em Ceilândia Norte, ontem, no início da tarde. E o que chama muita atenção, como você disse, Fred, é que elas estavam se preparando para atravessar a via numa faixa de pedestres. Imagina, todas essas meninas ali de mãos dadas, justamente num ponto que, em tese, né, você imagina que há uma segurança para essa travessia. 2 motoqueiros teriam parado ali, mas esse carro não. Ele teria pulado um quebra-mola pouco antes e aí, para tentar desviar dessas motos, acabou atingindo em cheio essas 5 meninas. E como você também bem destacou, é um homem de 53 anos que não tem carteira de habilitação, ou seja, sequer poderia estar conduzindo um carro e, além disso, ele ainda estava sob efeito de álcool, estava ali visivelmente embriagado. Por pouco não foi linchado pelos populares, foi de fato a chegada rápida da Polícia Militar que evitou que ele fosse então linchado por essas pessoas revoltadas com a cena ali de todas aquelas crianças caídas, muito feridas no chão, e logo na sequência ele foi encaminhado então ao Instituto Médico Legal, onde passou por um exame de corpo de delito que também apontou que ele estava então sob efeito de álcool, não era só uma suspeita como aparentava. O próprio irmão dele, que estava dentro do carro e depois a polícia confirmou que pouco antes eles tinham ingerido bebida alcoólica. Então, Fred, para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o subprocurador do Distrito Federal, que também é ex-diretor do Detran e que tem mais detalhes, o Zélio Maia. Eu gostaria, Zélio, que você pudesse ajudar a gente nessa compreensão, né, da gravidade de um crime cometido por esse homem, né, num crime como esse, em que 5 crianças acabam sendo atropeladas no momento em que estariam prestes a atravessar a rua numa faixa de pedestres. Boa tarde. Exato. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Fred. Uma notícia triste, né, nesse final de semana, e que ultrapassa a discussão de trânsito. No exemplo é bem claro, ele vinha em alta velocidade, tanto que, ao passar pelo quebra-mola, ele deu um salto e, para desviar dos outros veículos, no caso 2 motos, ele teve que até a suspeita de ter invadido a calçada. Então, isso é uma questão criminal. Nós temos aí várias discussões. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que isso se trata de um crime culposo.
Mas nós entendemos que isso se trata assim de crime doloso, é o chamado dolo eventual, em que aquele que ingere bebida alcoólica estando no carro e vem a assumir a direção, ele está sim assumindo o risco de causar um dano, porque ele sabe, tem consciência e as informações, a Record está sempre discutindo esse tema, inclusive está de parabéns, ele sabe que a capacidade de reação estando sob efeito de álcool é muito mais reduzida e, portanto, é sim dolo eventual. E isso muda completamente a noção de punição. Portanto, nós estamos discutindo algo além de trânsito, nós estamos discutindo a questão de política criminal e de política de cumprimento de penas. Zélio, mas se há já esse entendimento do Supremo, né, de que seria um crime doloso, no caso culposo, ele não tem a intenção de matar, apesar de assumir ali o volante, estando sob efeito de álcool, é possível que o juiz ou até que o delegado tenha um entendimento diferente para que esse homem continue detido? Ótima pergunta. Essa decisão do Supremo tem uns 8, 10 anos e ela pode ser assim alterada, mas para que ela seja alterada precisa chegar ao Supremo. E para chegar ao Supremo tem que ter o juiz da base, o delegado, para autuar, conduzir o inquérito e conclua que se trata de crime doloso. Obviamente isso vai ser discutido e diversos tribunais, Camila, entendem que é crime doloso. Então não há dificuldade nenhuma para esse debate ser travado na base do Poder Judiciário. Ao chegar ao Supremo Tribunal Federal, mudar o posicionamento daquela corte. Porque a partir do momento que ela diz algo, como ela disse, isso não significa necessariamente que torne vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário. Isso só acontece quando se edita uma súmula chamada súmula vinculante, que não é o caso. Isso foi uma decisão específica do Supremo, mas não tem efeito vinculativo tanto para o delegado quanto para os juízes da base. Obrigada por enquanto pelas informações. E Fred, é um caso que a gente repete, né, com personagens diferentes a cada semana, praticamente todos os dias, né? Casos de pessoas que assumem a direção, o volante seja de um carro, ou então a condução de uma moto, estando alcoolizadas e que provocam acidentes, né? Colocam não só a própria vida em risco, muitas vezes acabam morrendo aí em acidentes violentos no trânsito, mas também colocam em risco a vida de outras pessoas. E nesse caso em específico estamos falando de 5 crianças. Cara, pois é, obrigado pela participação, valeu mesmo. Como eu estava falando, é uma lei de 2009, é bem velho isso aí, cara. Tá na hora da gente tentar mudar essa lei. Obrigado, Camila. Tá na hora da gente tentar mudar essa lei. O caso que não é vinculante, o que poderia acontecer, eu vou tentar, sem o juridiquês aqui, para ver se vocês entendem, é porque já aconteceu casos que juízes colocaram como dolo, como intenção de matar, intenção de machucar, mas que não dá para usar esse em outros casos. Não pode ser um caso vinculante, porque isso acontece muito na lei. Não serviu para aquele ali, então vai servir para esse, que vai servir para esse, que vai servir para esse. E não está acontecendo muito nesse caso. Não está acontecendo muito nesse caso. Nesse caso, a gente tem que contar com o jurídico, né? O pessoal colocar, não, nós vamos fazer. Cara, isso tem que virar lei. Isso tem que virar lei. O que a gente tem que mudar é colocar na lei. Não, meu irmão, vai ser dor. Tá bêbado, velho. Agora, ainda mais os carros hoje, são muito mais velozes, cara. Os carros hoje aí são bem mais velozes do que antigamente. A gente tem que colocar na lei, ó. Colocou na lei. Cara, você tava bêbado, dirigindo, matou alguém, homicídio culposo. Machucou alguém, deixou alguém para... Tentativa de homicídio. É isso que tem que acontecer. Esse cara nem carteira de habilitação tinha. A Camila tava tentando explicar pra gente, eu vou tentar aqui colocar, se aparecer a imagem que eu vou mandar parar. Tem uma faixa de pedestre e tinha aqui um quebra-mola. Esse cara voou esse quebra-mola. Quando ele voou esse quebra-mola, tinham 2 motos paradas nessa faixa aqui da direita. Para aí essa imagem, para essa imagem. Para essa imagem que nós vamos explicar por ela. Vem aqui no velho. Vem aqui no velho comigo. Vocês estão vendo aqui? Aqui tem um quebra-mola. Lá atrás, a faixa de pedestre. Tá vendo aqui? Esse animal sem rabo, ele pulou o quebra-mola aqui, ó. Ele pulou o quebra-mola bem aqui. Quando ele pulou o quebra-mola aqui, ele já veio meio desconcertado. Nesse lugar que está esse carro, tinha 2 motos. Tinham 2 motos. Ele tentou desviar das motos e pegou as crianças que estavam bem aqui, esperando para atravessar. Essas crianças que estavam aqui, estavam as 5 crianças de mão dadas. De mão dadas. Ele pulou esse quebra-mola, tentou desviar das motos que estavam aqui, veio para cá. Quando ele veio para cá, ele acertou as crianças e olha, sem marca nenhuma de freio. Sem marca nenhuma de freio, ele atravessou as crianças. Eu quero imagem da parte da frente desse carro agora. Por que eu quero imagem da parte da frente? Tanto é, quando chegar aí vocês param.
Tanto é, cara, que o capô do carro todinho tá amassado. Por que o capô do carro todinho tá amassado? Porque ele pegou todo mundo junto. Ele pegou todo mundo junto. Quando, como eu falei pra vocês, todo mundo de mão dada. E esse aqui é o cara. A Polícia Militar teve que salvar esse cara. A Polícia Militar teve que salvar esse cara aqui da mão das pessoas que estavam lá, que queriam comer ele na porrada. Aliás, bateram um pouquinho, né? Aquele sangue ali, não pensa que é do acidente, não. Aquele sangue é porque a população pegou ele na porrada. Por que pegou ele na porrada, Fred? Porque esse cara, depois de ele atropelar as crianças, ele fugiu. Os motoboys que estavam... Aí, ó, o capô do carro, ó. Ó o capô do carro aqui, ó. O capô tá todo... Aqui, ó. Tá vendo? Tudo... O lado... Bicho, é da ponta de cá até a ponta de cá. Da ponta de cá até a ponta de cá. Tá tudo amassado. Ele pegou todas as crianças juntas. Tá vendo aqui? E depois dele pegar todas as crianças juntas, ele fugiu, ele pinou. 280 metros depois, os motoqueiros que estavam lá parados ali na tal da faixa de pedestre, que foram atrás e pegou ele. Foram atrás e mandou ele parar. E na hora que ele parou, ele tava com... Era ele e mais 2 pessoas, eram 3 dentro desse carro. Um dos caras, que é o primo dele, fugiu, pinou, vazou, foi embora correndo. Ficou o irmão dele e ele. E o irmão dele confessou, falou, ó... Hoje de manhã a gente tava tomando uma cajibrina. Nós tomamos um uísque aí e a gente tava indo tomar uma outra não sei aonde na Ceilândia. Não sei aonde na Ceilândia. Ele estava no pôr do sol e depois ia tomar outra não sei aonde. Pegaram o carro, esse cara sem habilitação. Gente, tem que mudar a lei, gente. Parar de vagabundo aí, ter boa vida. Um cara desse aí tá pra passar na audiência de custódia. Eu inclusive, quero saber da minha equipe como é que tá essa situação. Se já tem audiência de custódia. Geralmente aí até meio-dia já rola a audiência de custódia e ainda não saiu. Acabei de receber aqui que ainda não saiu. E a audiência de custódia pode soltar esse cara, vocês acreditam? Que a audiência de custódia pode soltar esse cara hoje? Com 3 crianças. Camila, Fred puser me responder o que ele acha dessa audiência de custódia. E na boa, eu preciso da opinião dele também. Esse cara pode sair hoje, Délio, da audiência de custódia? Pois não, Zélio. Muito bem, Fred, você abordou tudo de forma perfeita. Infelizmente, é sim possível que eles sejam liberados em razão de se tratar de crime culposo. E mais uma vez, você abordou de forma correta. A solução imediata é alterar a lei, mudar a lei para, em situações dessas em que bebida e volante causou acidentes, que não é acidente, na realidade é um crime, que seja realmente considerado crime doloso, porque acaba qualquer interpretação de um juiz ou outro em sentido de que se trata de crime culposo. Então, respondendo objetivamente, é mudar a lei para crime doloso e, infelizmente, hoje é bem possível, sim, que esse cidadão venha a ser liberado na audiência de custódia, o que é um absurdo. Obrigado, Zélio. Obrigado, Camila, também pelas informações, meu irmão. Muito bom conversar também com quem entende, né? Tamo junto, misturado.